Maurício, eu não vou hoje aqui ler a sua biografia, porque eu quero fazer um convite a você que, quem sabe, perdeu a entrevista com o Maurício a semana passada, porque foi excepcional. Alguns conselhos importantes, alguns insights, algumas ideias, algumas frases de efeito que mexem com a gente. Portanto, vá no nosso blog, novotempo.com/saldoextra. A nossa realização, Maurício, na vida profissional, não virá apenas por eu ter sido promovido e estar ganhando mais e assim vou poder trazer mais conforto para a minha vida financeira. Está em eu perceber de que a minha atuação, a minha vida está ajudando com que outros cresçam também. Eu acho que isso é uma boa forma de encararmos a superação no dia a dia. E você falou uma coisa interessante. Você disse, mas se eu não tenho filho, se eu me sinto limitado. Existe uma regra para você agradar clientes externos, internos e a você mesmo. E para você se auto-superar. É você ter em mente na sua tela mental, no seu mindset, que é reconfigurar a sua mente, ter a seguinte cena, de que as coisas mais ilimitadas da vida nascem de coisas aparentemente limitadas. E que Deus fez você com excesso e não com escassez. Infelizmente, a nossa mente focou que eu tenho escassez. Mas pode ser até que você tenha razão. Só que o excesso nasce da escassez. As coisas mais ilimitadas nascem do horizonte das suas limitações. Você quer ver exemplos? Só existem 3 cores primárias no mundo. Só 3 cores. Até agora se lutou para descobrir uma 4ª cor, mas só tem 3 cores. Você já viu algum pintor reclamar disso? Você já viu algum pintor dar um chute na sua lata de tinta e falar assim, caramba, eu queria criar um quadro pictórico genial, mas só tem 3 cores. Só tem 7 notas musicais. Tem a 8ª, mas só tem 7 notas musicais, essencialmente. Você já viu algum grande compositor? O que tem de compositor aqui no Novo Tempo? Você já viu? Quando um compositor do Novo Tempo está diante do piano para compor, e ele tem lá harmonia, melodia, ritmo, qual a diferença entre ele e Ludwig van Beethoven e Sebastian Bach? Posso lhe dizer? Diga. Nenhuma. Você sabe por quê? Porque ambos estão ali no piano e só tem 7 notas. Tudo bem que um é Beethoven, outro não é, né? Mas quando você está no piano ali, tirando aquelas notas, se Jesus demorar para voltar mais 100 anos, você imagina daqui a 100 anos quantas músicas geniais serão feitas no mundo convencional, no mundo religioso, etc. Todas tiradas de 7 notas. Que coisa incrível. Se você pensar, só existem 23 letras para escrever livros. Agora dizem que são 26, mas são 23 letras. Quando está diante de um processador de texto, você pega um prêmio Nobel e pega alguém que nunca escreveu nada, eles são iguais. Porque eles têm o quê? 23 letras para escrever um livro. Então, só tem 2 tipos de pessoas que estão nos ouvindo aqui agora. Posso falar? Aqui só há 2 tipos de pessoas que estão ouvindo esse programa. Primeiro, aqueles que olham para dentro de si e só veem limitações. Sabe qual é o segundo? Aqueles que olham para dentro de si e só veem limitações também. Só que a diferença desse último é o seguinte, é que esses últimos sabem que é do horizonte das suas limitações que aparece o sol fecundo das ilimitações. Por quê? Porque o excesso nasce da escassez. Se você quiser a superação pessoal, lembre-se, as coisas mais ilimitadas da vida. E se você olha no espelho, você sente que você é um 0 à esquerda. Se você sente que você não é nada, você tem que melhorar sua autoimagem e sua autoestima. E autoestima é como você se sente. Autoimagem é como você se vê. Então você tem que se ver a partir de agora de que o excesso nasce da escassez. Maurício, que linda a sua reflexão. Parece um tanto filosófico, mas ela é prática. Grandes empreendimentos nasceram numa garagem. Grandes atletas, medalhistas olímpicos, começaram correndo numa estrada de terra descalço. E além das 7 notas musicais, além das 23 letras do alfabeto, e além das 3 cores primárias, existe um tempo que é igual para todas as pessoas.
né? Não existe um tempo diferente para os grandes empreendedores deste mundo. O tempo que eles têm é o mesmo que nós temos, é um dia de 24 horas. A questão, Maurício, que eu coloco para a gente partir para a conclusão, eu diria o seguinte, a questão de perspectiva. Como que eu vejo, por exemplo, os fatos que acontecem ao meu redor, as catástrofes, as tragédias, as perdas, a questão de perspectiva. Se eu tiver a perspectiva correta, não importa o que o mundo traga, a pressão que o mundo traga, se eu tiver a perspectiva correta, eu vou me superar para realizar os meus sonhos. Estou certo? Está perfeitamente certo. Aliás, o segredo é transformar perspectiva em expectativa e expectativa em alternativa. Lembra quando eu falei que eu ganho o mesmo que o Silvio Santos? O mesmo que o Bill Gates? Então, a perspectiva, antes, em época de mudança, é dinheiro. Bom, se eu coloco a minha perspectiva em dinheiro, eu nunca vou ganhar o que os Bill Gates ganham, né? Porque quando eu olho diante, financeiramente, para o Bill Gates, eu me sinto pobre, cego e nu, né? Agora, quando eu transformo perspectiva em alternativa, qual é a alternativa? A alternativa aí não é olhar para o dinheiro, é olhar para o tempo. Porque, como eu disse, o Silvio Santos ele ganha $1 em menos tempo do que frações milionésimas de segundos. Então, eu tenho que focar o tempo, administrar o tempo. E administrar o tempo é uma coisa muito importante. Quando você diz, eu não tenho tempo, você está cometendo um equívoco. Você tem todo o tempo do próprio tempo, que ele só tem 24 horas. Né? Eu preciso planejar o tempo. Não, você não precisa planejar o tempo. O tempo já foi planejado por Deus. Você tem que planejar-se a si mesmo no tempo. Saber usar o tempo de forma... Então, transformando perspectiva em alternativa. Alternativa. Aliás, perspectiva em expectativa. Expectativa em alternativa. Você está pronto para responder às ansiedades do mercado.